Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. Eu peço desculpa porque eu estou um pouco rouco, eu estava pior. O resfriado, a gripe me pegou aqui que só Jesus. Mas a voz está melhorando, está voltando. E vocês entendendo aqui o que eu estou falando é o que interessa, não é verdade? E essa obra aqui é um clássico, Dispensacionalismo, do Charles Ryrie. Charles Ryrie. Esse camarada foi um dos maiores eruditos, se não o maior, em se tratando do dispensacionalismo. E essa edição, tá, publicada pela Batista Regular, é de 9 de setembro de 2020, do ano passado. Tá? Ampliada, revista e ampliada. Ok? E Charles Ryrie, professor de Novo Testamento, professor de grego, professor de teologia sistemática, doutor em teologia, tá? Foi um cara assim, com um currículo extenso, respeitadíssimo, né? Principalmente porque o século XX, essa linha dispensacionalista dominou. A começar com a publicação no começo do século XX, no começo da Bíblia Scofield, que disseminou e espalhou por todo mundo o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo. Hoje o mundo, em várias de suas vertentes, é pré-tribulacionista e dispensacionalista. E nesse livro aqui, o Charles Ryrie, ele vai trabalhar, tá, algumas questões como ele vai defender o dispensacionalismo clássico, tá? E ele vai confrontar a teologia da aliança, o aliancismo, o pré-milenismo histórico, o ultra-dispensacionalismo. E essa edição aqui, que é revista e ampliada, ele vai confrontar também o dispensacionalismo progressivo, que está cada vez mais popular. E para mim é melhor. O dispensacionalismo progressivo venceu o dispensacionalismo tradicional, que corrige as falhas e os erros. Essa é a minha visão. Mas aqui ele faz esse ponto de vista, né? Ele já morreu, já faz alguns anos. Esse livro aqui, as primeiras edições dele, tem mais de 40, 50 anos, tá? E ler o Charles é maravilhoso, porque o camarada era demais. Engraçado que a tradução aqui, ó, a tradução é de Simone Greconato e a revisão é do pastor batista muito conhecido Marcos Greconato, que ele é dispensacionalista, pré-tribulacionista. E aqui está, queridos, aqui está, deixa eu aproximar para vocês o sumário, tá? Aqui está o sumário dessa obra. Ele começa com um prefácio, agradecimentos, e o primeiro capítulo, ele começa com uma pergunta. E qual é a pergunta? Dispensacionalismo, ajuda ou heresia? Para aqueles que não sabem de cor, são o dispensacionalismo tradicional ou dispensacionalismo clássico irá defender 7 dispensações. Aí você pode perguntar, mas o que é dispensação? Dispensação foi um período, uma época, que Deus agiu de uma forma. Então a primeira dispensação foi no Jardim do Éden, já chamada dispensação da inocência, antes do pecado. Dispensação da inocência. A segunda dispensação foi pós-pecado, que é a dispensação da consciência. A terceira dispensação, o mundo já começa a evoluir, que é chamada a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é chamada patriarcal, que vê os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A quinta dispensação, a lei, que durou aí 1500 anos. A sexta dispensação é essa que nós estamos vivendo, a época da graça. E a última dispensação será o milênio.
a dispensação milenial. Essas são as 7 dispensações. Todos nós aprendemos isso, né? Desde a escola bíblica dominical, nos seminários. Tá? Então você grava, que é uma coisa que todo mundo sabe. Então ele vai falar aqui, ó, dispensacionalismo ajuda ou heresia? Aí ele vai defender que só ajuda, né? Depois, outra pergunta no capítulo 2. O que é uma dispensação? Eu expliquei aqui. É um tempo, uma era, anos que Deus trabalhou com a humanidade. Então ele vai explicar aqui. Quais são as dispensações? Que é essa que eu falei para vocês, 7, né? As origens do dispensacionalismo. Ele vai falar lá do John Nelson Darby, toda aquela história, tá? A real história, não invencionice. Ok? A hermenêutica do dispensacionalismo. Como que é a interpretação dispensacionalista? A salvação no dispensacionalismo. A igreja no dispensacionalismo. Escatologia dispensacional. Dispensacionalismo progressivo. Tá? Que eu defendo esse ponto de vista. A teologia do pacto, que é o aliancismo. Então ele vai confrontar o dispensacionalismo progressivo, a teologia do pacto, o ultradispensacionalismo e a última aqui, ó, um apelo. Depois tem a bibliografia seletiva, índice de assuntos e índice de referências bíblicas. Vamos aqui no índice de assuntos, rapidamente, da página 351. 351. Vamos aqui rapidamente, queridos. Mostrar para você. Ajudar, né? Lembrando que ele deu aula, o Charles Hilary, por mais de toda a sua vida de teologia sistemática. Então a linguagem dele é muito boa. Todo professor de teologia sistemática, a linguagem é fácil de se compreender. Vocês entenderam? É fácil de compreender, porque ele é didático, ele tem uma didática melhor. Normalmente o erudito, ele tem mais dificuldade, né? Porque ele fala para erudito. Então a linguagem é mais difícil, mas um professor de teologia sistemática, a linguagem é mais fácil. Aqui é um índice de assunto, ele pega a letra A, a letra B, como a letra A, você pega aí sobre adiantamento do reino, você vai das páginas 242, 243, 245. A aliança, aqui está as páginas que você pode procurar sobre a aliança, tá? Página 25, 27, 28, 29, por aí vai. 230, tá? Apostasia. Depois você vem aqui, ó, letra B, cita aqui Luiz Berkoff, tá? A sistemática do Luiz Berkoff, que é a clássica sistemática dele, né? E por aí vai, queridos, aqui, ó. Ele cita a Bíblia de Estudo Scofield, que eu falei para vocês no começo, tá? Darrell Book, que ele vai citar letra C, você pega João Calvino, onde ele cita João Calvino nas páginas, a Luz, Sperry Schaeffer, tá? Cotcheios, Johanne Cotcheios, que foi o sistematizador, vamos falar assim, do aliancismo, tá? Confissão de Westminster, a letra D, tá? Aí você vai pegando aqui, ó, as páginas, John Nelson Darby, as páginas que ele vai citar o Darby, e assim sucessivamente. Então deixa eu voltar aqui, mais uma vez, vamos pegar uma parte aqui, um capítulo, nós temos, vou ler uma parte, né, para você, que eu sempre gosto de ler uma parte aqui, para esclarecer melhor para vocês, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu pegar para você aqui um negócio legal. Quais são as dispensações? Vocês já sabem, né? 7 que eu falei para vocês. O que é uma dispensação? Vamos lá. 35. O que é uma dispensação? Vou pegar aqui. Antes, deixa eu mostrar o prefácio para vocês aqui. O prefácio, rapidamente para vocês aqui. Descimentos, vamos lá. Que ele fala, o primeiro capítulo, né? Sobre dispensacionalismo, ajuda ou heresia. Ele vai falar sobre a oposição ao dispensacionalismo. Deixa eu correr aqui. É um livraço, tá? E sempre você vai ter as notas de rodapé aqui embaixo. Tá certo?
O auxílio dado pelo dispensacionalismo. Qual é o auxílio que ele vai dar para você, mesmo você não concordando com ele, né? O dispensacionalismo sobre a necessidade de uma filosofia da história. Que o dispensacionalismo, ele usa o método histórico-gramatical, né? O método literal para se entender e compreender as escrituras. Tá? Aqui eu resumo. O dispensacionalismo propõe uma hermenêutica consistente, que ele dá um resumo. Aqui vem o capítulo 2, né? O que é uma dispensação? Tá? Ele começa explicando aqui, tá? Ele já começa aqui, ó. A dizer que há uma grande ausência de qualquer ideia clara sobre a definição de dispensação é somente uma redução do problema. Tanto dispensacionalistas como não dispensacionalistas são muitas vezes culpados por falta de clareza. Muitos integrantes de ambos os grupos ficam satisfeitos em simplesmente usar a famosa definição que aparece nas notas originais da Bíblia de Estudo Scofield. Uma dispensação é um período de tempo durante a qual o homem é testado em relação à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Isso aqui é a nota da Scofield. 7 dispensações são encontradas nas Escrituras, tá? Que segundo a Bíblia de Estudo Scofield, que ele vai citar aqui a nota de rodapé. Ok? Essa Bíblia doutrinou uma série de pastores, teólogos, seminaristas no decorrer do século XX, né? Os dispensacionalistas usam essa definição sem pensar um pouco mais nas suas implicações em relação às épocas, por exemplo, e sem nunca analisar sua base ou falta de base na própria revelação bíblica. Os não dispensacionalistas a usam como um conveniente bode expiatório, simplesmente porque não transmite, e nem poderia transmitir, tudo o que está envolvido no conceito de dispensação. Então a ideia é mais abrangente, né? Ademais, se essa definição concisa era tudo o que Scofield tinha a dizer sobre as dispensações, então é justo criticá-lo. Mas se ele tinha algo mais a dizer, o que é o caso, então não é correto depreciá-lo. A nova Bíblia Scofield, embora inicie a nota sobre as dispensações com a mesma frase da Scofield original, prossegue formulando mais 4 parágrafos. Entre outros assuntos, esses parágrafos adicionais focalizam conceitos como, primeiro, o depósito ou camada da revelação divina. Segundo, a responsabilidade do homem em face da revelação. Terceiro, o período de tempo durante o qual determinada dispensação vigora. Também deixa claro que dispensações não são formas distintas de salvação. Isso aqui é interessante, tá? Em vez disso, é dito expressamente que só há uma forma de salvação, pela graça de Deus, por meio da obra de Cristo na cruz. Interessante, né? Porque tem gente que ensina que o dispensacionalismo, que tem que ser honesto, cada dispensação é uma forma de Deus salvar o homem. Não. A única forma é a graça de Deus, não tem outra. Os métodos são diferentes, mas a essência é a mesma, é a graça. É a graça. Os não dispensacionalistas, cadê a terceiro, né? Vai falar do quarto aqui. Pronto, terceiro, beleza. Os não dispensacionalistas recentes, porém, parecem preferir não interagir com essa definição ampliada e descritiva em suas discussões sobre o dispensacionalismo. Fazendo uma analogia que envolve outra área doutrinária, pode-se dizer que um conservador, quando pressionado a formular uma declaração concisa de sua teoria da expiação, certamente dirá: eu creio na expiação substitutiva. Cristo tomou meu lugar na cruz. Isso é absolutamente correto e provavelmente essa é a melhor resposta resumida que poderia ser dada. Porém, os liberais
são famosos por usar essa simples declaração com o fim de ridicularizar os conservadores, dizendo que a obra de Cristo não pode ser reduzida a um único aspecto com a substituição. Isso de fato é verdade, e o conservador reconhece que a obra inteira de Cristo não pode ser totalmente definida somente com a palavra substituição. No entanto, é inegável que toda a obra de Cristo é baseada em seu sacrifício vicário. Interessante isso, né? Aí ele vai continuando, né? A exposição, tá? Ele fala aqui no final, ó, a popularidade da Bíblia de Stuart Scofield fez com que fosse dada considerável atenção à definição de dispensação em suas notas e a tornou o alvo de ataques preferidos dos não dispensacionalistas. No entanto, esses críticos devem reconhecer que Scofield não foi o único que definiu o vocábulo, e se há alguma falha em sua definição, deve-se reconhecer que seus revisores e outros estudiosos têm elaborado conceitos muito mais amplos. Seja como for, qualquer crítica acadêmica deve certamente levar em conta as várias definições para que o sistema seja considerado de forma justa. Por exemplo, Schaeffer não enfatiza o aspecto temporal das dispensações em sua definição. Aqui, ó, ele vai citar as notas de rodapé. Vamos lá. E há muito tempo o presente escritor, né, que é o Charles Hare, definiu dispensação inteiramente em termos de economia, tempo, né, em vez de época. Qualquer crítica deveria levar em conta essas definições, além da de Scofield. Interessante, né? Aí ele vem falar aqui, ó, a etimologia da palavra dispensação. Tá? Em português, a palavra dispensação vem do latim dispensatio, usada pela Vulgata para traduzir a palavra grega que aparece no Novo Testamento. O verbo latino é um vocábulo composto e significa pesar ou distribuir. 3 ideias principais estão ligadas ao significado do termo. Primeiro, a ação de repartir ou distribuir. Segundo, a ação de administrar, ordenar ou gerir o sistema pelo qual as coisas são administradas. Terceiro, a ação de entregar com algum requisito. Olha só. Definindo teologicamente o uso da palavra, o mesmo dicionário citado aqui diz que dispensação é uma etapa da revelação progressiva, expressamente adaptada para as necessidades de uma nação ou período de tempo específico. Isso é uma dispensação. É o dicionário de Oxford. Né? Dicionário inglês de Oxford. Também indica a época ou período durante o qual um determinado sistema vigorou. Isso é uma definição. É interessante notar, diante da crítica tão comum à definição de Scofield, que nessa definição léxica, dispensação e época estão intimamente relacionadas. A palavra grega, né, que vai aparecer nas cartas de Paulo, como Efésios, oikonomia, traduzida como dispensação, vem de um verbo que significa gerir, regular, administrar e planejar. O termo em si é composto por elementos cujo significado literal é dividir, distribuir, administrar ou gerenciar assuntos de uma casa habitada. Nos papiros, o oficial oikonomos, que cuidava da dispensação, é considerado o administrador, o gerente de uma propriedade ou mesmo tesoureiro. Assim, a ideia central da palavra dispensação é gerir ou administrar os assuntos de uma casa ou família. Matou a pau aqui, né? Aí ele continua aqui, ó, o uso da palavra dispensação das escrituras. Tá? Ele vai trabalhar aqui os textos bíblicos para você. Olha só o que ele fala aqui, rapidamente. Em suas várias formas, a palavra dispensação aparece no Novo Testamento 20 vezes. O verbo oikonomeo é usado uma vez em Lucas 16:2,
onde é traduzido na frase presta conta da tua administração. Ou prestar conta da tua administração. O substantivo oikonomos aparece 10 vezes. Aqui está os textos, que não vou citar, né? Você pode pausar e procurar depois, pegar um dicionário grego, ou Novo Testamento grego, para conferir. Tá? Sendo geralmente traduzido como administrador ou gerente. Tesoureiro em Romanos 16, 23. O substantivo oikonomia aparece 9 vezes. Tá aqui os textos também. Nesses casos é traduzido de diferentes formas. Mordomia, dispensação, administração, trabalho, comissão. Agora ele trabalha aqui, ó, os aspectos distintos da palavra. Então, você vê a facilidade de você compreender uma coisa que talvez você pensasse que era complexa. Então, Charles Harvey, como ele era professor de sistemática, ele é muito didático, fácil de compreender, entendeu? Qualquer um compreende o que ele está falando. Aqui, ó, os aspectos da palavra dispensação, né? Ele fala aqui, ó, são quantos aspectos? 4 aspectos. Ele fala aqui, ó, existem, primeiro aspecto, existem basicamente 2 partes. Uma que tem autoridade para delegar funções e outra cuja responsabilidade é realizá-las. O rico e o mordomo, ou administrador, desempenham esses papéis na parábola de Lucas 16, versículo 1. Segundo aspecto, a palavra dispensação. Há responsabilidades específicas. Na parábola, o administrador falhou em cumprir seus deveres, dissipando os bens do seu senhor. Terceiro aspecto. A prestação de contas fazia parte do esquema. O administrador podia ser chamado a qualquer momento para esclarecer o modo de desempenho de sua mordomia, sendo uma prerrogativa do proprietário ou patrão que esperava obediência fiel no cumprimento dos deveres confiados ao administrador. Versículo 2 do capítulo 16. Quarto aspecto. Mudanças podiam ocorrer a qualquer momento caso houvesse infidelidade na administração. Já não podes mais continuar nela, na administração. Né? Esses 4 aspectos dão uma ideia do que estava envolvido no esquema dispensacional, na forma como a palavra era usada nos tempos de Cristo. As outras ocorrências da palavra são todas nos escritos de Paulo, com a exceção de 1 Pedro 4,10. Certas características que marcam o conceito de dispensação ficam evidentes nessas ocorrências. Olha só as ocorrências. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2 e Tito 1,7. Tá? Você pode pausar e você pode dar uma lida. A segunda ocorrência, ele está usando os textos bíblicos, né? Fidelidade. A terceira ocorrência aqui em Gálatas 4,2. A administração pode acabar no tempo determinado. Quarto aqui, ó. As dispensações estão ligadas ao mistério de Deus, isto é, a sua revelação especial. Aqui os textos. Quinto, dispensação e época são conceitos correlatos. Tá? Mas as palavras não são exatamente intercambiáveis. Sexto, pelo menos 3 dispensações, como geralmente é destacado no ensino dispensacional, são mencionadas por Paulo em Efésios 1:10. Ele escreve sobre a dispensação da plenitude dos tempos, referindo-se a um período futuro. Em Efésios 3:2, ele fala sobre a dispensação da graça de Deus, que foi sede de sua pregação. E em Colossenses capítulo 1, versículos 25 e 26, fica implícito que outra dispensação precedeu a atual, em que o mistério de Cristo foi revelado. Aí ele continua aqui a sua exposição. Tá? As definições. Isso aqui é só o capítulo 2, né? Ele vai citar os teólogos, tá? Olha só, interessantíssimo. Muito bom. Olha o que ele vai falar aqui, ó.
O novo período começa somente quando uma mudança da parte de Deus é inserida na composição dos princípios válidos até aquele momento. Isto é, quando, pela determinação de Deus, três coisas ocorrem. Primeira coisa, a permanência de certas ordenanças que já vinham valendo. Segundo, a anulação de algumas regulamentações até então válidas. Terceiro, a inserção de novos princípios que antes não eram válidos. Interessante, né? Aqui ele vai dar o resumo. Resumindo, o dispensacionalismo vê o mundo como uma casa administrada por Deus. Em sua casa mundo, Deus administra seus assuntos de acordo com a sua própria vontade e ao longo de vários estágios de revelação manifestos com o passar do tempo. Esses vários estágios marcam a natureza distinguível das diferentes economias que caminham rumo à realização do propósito divino final, sendo que essas diferentes economias são chamadas de dispensações. A compreensão de cada economia de Deus em particular é essencial para a interpretação adequada de sua revelação ocorrida ao tempo das várias dispensações. Antes de encerrar este assunto, talvez seja proveitoso citar outras definições de dispensação. W. Graham Scroggie, um notável escritor e pastor escocês, formulou o seguinte conceito: a palavra ou economia significa administração de uma casa ou propriedade, de um estado ou nação, ou ainda, como no presente estudo, a administração da raça humana ou de qualquer parte dela em um dado momento. Assim, como o pai governa a sua casa de diferentes maneiras, de acordo com a mudança das necessidades, mas sempre na busca de um fim proveitoso, do mesmo modo Deus, em épocas diferentes, lida com os homens de maneiras distintas, de acordo com a necessidade para sempre, tendo em vista um excelente e grandioso fim. Pronto, aqui resumiu tudo. Tá? Não preciso falar mais nada, né? Mais claro que isso, só 2 dias, como diz minha mãe. Deixa eu pegar aqui, ó, o ultradispensacionalismo, rapidamente, para aqueles que não sabem o que é, né? O ultra é radicalismo, né? Algumas vertentes aí que chega até a heresia. 313. Deixa eu pegar aqui que eu vou encerrar o vídeo. E quantos? 50 e 313. Deixa eu passei aqui, ó. Capítulo 11, né? O ultradispensacionalismo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ele vai fazer uma distinção. Olha o que ele fala aqui, ó. Os dispensacionalistas dizem que a igreja começou no dia de Pentecostes, enquanto os ultras dispensacionalistas acreditam que começou com Paulo. Olha só, algum tempo depois. Ambos os grupos, no entanto, reconhecem a distinção clara entre Israel e igreja. E ambos interpretam a Bíblia literalmente. No entanto, essa diferença em relação ao início da igreja traz consigo uma série de outras divergências entre os dois grupos. Aqui ele vai explicando, né? Depois ele vai falar da origem do ultradispensacionalismo, tá? O ultradispensacionalismo teve sua origem no ministério e nos escritos de Ethelbert W. Bullinger, 1837-1913. Ele estudou no King's College, em Londres, e foi ordenado clérigo anglicano. Bullinger escreveu 77 obras, incluindo o Critical Lexicon and Concordance
of the Greek New Testament, e Companion Bible. Tá? Ele era um estudioso de renome, editor por 19 anos. Editor por 19 anos de uma revista mensal chamada Think Stockholm. Também era músico, ele vai falando, tá, da origem. Foi esse cara que criou, Ethelbert W. Bullinger, esse conceito ultra dispensacionalista. Ele vai então dando uma explicada aqui. Queridos, se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, não esqueça. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais teológicos e acadêmicos. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.